Olá pessoal, a pedido de alguns amigos, eu vim aqui para comentar aquela recente decisão do STF que julgou constitucional e, portanto, válidas as normas legais que estabelecem a prerrogativa de o membro do Ministério Público sentar-se no mesmo plano e à direita dos juízes e dos presidentes das cortes nas audiências em geral e nas sessões de julgamento. O STF, por maioria de 7 votos, julgou improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, que pretendia a declaração da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público que conferem a prerrogativa aos promotores de justiça e aos procuradores da República de se sentarem imediatamente à direita e no mesmo plano dos juízes, na primeira instância, e dos presidentes dos órgãos colegiados nos tribunais. Alegava a OAB que estas prerrogativas dadas aos membros do Ministério Público acarretam ofensa aos princípios da isonomia, do contraditório, da ampla defesa e ainda refletem nas decisões judiciais em decorrência de posicionar o membro do Ministério Público numa situação de aparente superioridade em relação ao advogado ou ao defensor. O STF entendeu, entretanto, que essa mera disposição dos sujeitos do processo na sala de audiências ou no plenário de julgamento não tem o condão, por si só, de ofender esses princípios constitucionais e nem produz nenhum reflexo nas sentenças ou nos acórdãos. Essa decisão, no geral, não merece crítica. Essa posição destinada ao membro do Ministério Público, no mesmo plano e à direita do juiz ou do presidente da corte, decorre do próprio status constitucional do órgão do Ministério Público, que tem como incumbência precípua a defesa dos interesses supra-individuais da sociedade. E, embora a sua face mais aparente, especialmente nas ações penais públicas e nas ações civis públicas, especialmente a de improbidade, seja a de parte autora, o papel do Ministério Público é sempre o de promoção da justiça e de fiscal da ordem jurídica. Por isso, apenas formalmente, o Ministério Público figura como parte no processo, mas a sua atuação deve sempre ser pautada pela impessoalidade e ser desinteressada, de modo muito similar àquela que deve pautar a atuação do próprio juiz no processo. Além disso, é evidente que o só fato do promotor sentar-se ao lado do juiz, no mesmo plano e à direita, não implica por si só uma desigualdade de tratamento e nem ofensa a nenhum desses princípios constitucionais citados. Não há hierarquia entre promotor e advogado, entre juiz e advogado, nem entre promotor e juiz. Estão todos no mesmo plano e isso independe de onde tomem assento uns ou outros. Entretanto, há uma ressalva que teria sido bastante pertinente e que o STF poderia ter adotado na sua decisão e que se refere especificamente aos julgamentos no plenário do Tribunal do Júri.
Por quê? Porque no tribunal do júri, os juízes de fato, ou seja, os 7 membros do conselho de sentença, são leigos, são pessoas que não têm obrigação de ter formação jurídica. De modo que a posição do promotor de justiça, do mesmo lado, no mesmo plano e ao lado direito do juiz, no plenário do júri, aí sim pode induzir um ou outro jurado menos avisado a imaginar que a defesa está se contrapondo à justiça como um todo, a imaginar que o promotor e o juiz estariam, entre aspas, do mesmo lado, né, e o defensor do outro lado. E isso acabar influenciando o voto do jurado. Assim, no tribunal do júri, esse específico assento destinado ao Ministério Público pode sim implicar uma violação do devido processo legal substancial por transmitir ao jurado a falsa ideia de que a acusação e defesa não estão no mesmo plano e que há uma preponderância de veracidade, uma presunção de maior confiabilidade na acusação. E isso é ainda mais destacado quando se lembra que, mais do que a ampla defesa assegurada de forma genérica no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, quando se tratar de processo de competência do tribunal do júri, o inciso 38, a linha A do mesmo artigo 5º, garante a plenitude de defesa, que tem uma concepção mais abrangente, mais acentuada do que a simples ampla defesa. Portanto, no tribunal do júri, me parece que seria razoável, sim, entender inconstitucional essa diferença de posicionamentos no cenário do julgamento. Concluindo, embora estejamos de acordo com o julgamento da improcedência da ADI num todo, especificamente no que toca ao tribunal do júri, a nosso ver, a decisão do Supremo Tribunal Federal não foi a melhor opção.